Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui para mais uma aula, tá? Mais uma aula do nosso curso de Terraform. E nessa aula a gente vai abordar um tema importante aí no Terraform, que seria a utilização de workspaces, tá bom? Workspace ele é um tema importante de você aprender quando você está utilizando o Terraform, porque muitas vezes, quando você estiver trabalhando ali em um ambiente profissional, isso aí eu repito em todas as aulas, você vai estar trabalhando com múltiplos ambientes, tá? E esse é um problema real que você vai encontrar, onde o desafio geralmente é você ter o mesmo código com valores diferentes, tá? Então, o que seria o mesmo código com valores diferentes? Às vezes você vai querer, às vezes você vai querer que no seu ambiente de produção você tenha uma máquina altamente produtiva ali, com 4 gigas de memória, 8 vCPUs, não sei a configuração que você vai querer. Mas no seu ambiente de desenvolvimento, no seu ambiente de homologação, esses ambientes não precisam ter a mesma carga. Afinal, você não vai ter requisições de cliente, são mais requisições suas de teste. Então você vai querer que ela tenha um gasto menor. Então você vai colocar ali provavelmente uma máquina com 2 gigas de memória, enquanto a produção está com 4 gigas, né? E às vezes tem permissão para escalar até 8 gigas. E aí o Terraform Workspace ele pode te ajudar nisso, tá? A você conseguir diferenciar workspaces para você diferenciar em ambientes, tá bom? Então ele é interessante para isso. Não é bala de prata, não é a solução que eu particularmente gosto de utilizar, mas é importante que vocês aprendam e vejam como que ela funciona, tá bom? A Workspace ela é um state separado do mesmo código, tá? Seria isso. A definição básica de Workspace é isso. Workspace nada mais é do que o mesmo state separado, perdão, o mesmo código separado ali por state, tá? Então o código vai ser o mesmo, o provider vai ser o mesmo, o que muda é apenas o state. Então, uma analogia simples, basicamente é como as branches do Git, tá? A branch do Git é a mesma coisa para o state, tá? Se você for comparar, é a mesma coisa, tá bom? Então é onde você faz a separação ali do seu código, do que você vai ter de configuração. Beleza. Como que a gente vê essa tal de workspace então? Vamos aqui no nosso cursor, vamos abrir aqui o terminal e vamos dar aqui um Terraform Workspace. Show. Beleza. Por padrão, já existe uma workspace. Talvez você nem saiba que você estava utilizando uma workspace, mas já existe, tá? Então, todos os códigos Terraform, quando você está utilizando, eles são criados ali na workspace default, caso você não informe a workspace que ele deve utilizar, tá bom? Então, o default nada mais é do que uma workspace. Não tem nada de mais nela. É simplesmente uma workspace. Então, todos os recursos que a gente criou até hoje, todos os buckets S3, instâncias EC2, VPC, tudo isso a gente criou e foi salvo no state da workspace default, tá bom? Vamos dizer que a gente queira criar workspaces diferentes. Vamos dar um Terraform Workspace new. Vamos criar para um ambiente de dev, tá bom? Vamos criar aqui. Beleza, ele está criando. Maravilha, ele falou que criou a nossa workspace e aí já é bacana que ele trocou e entrou na nossa workspace de dev, tá? Então agora a gente está nessa workspace nova e ela está vazia, ele já informa aqui para gente. Vamos criar mais uma workspace aqui, Terraform Workspace New. Vamos criar uma de prod. Beleza. Maravilha. Então ele criou aqui para a gente. Se a gente quiser, a gente pode dar o comando aqui Terraform Workspace-H para ele poder trazer os comandos que a gente pode utilizar. Então agora a gente está na workspace de prod.
Ele mostra aqui que se a gente quiser listar as workspaces, a gente pode usar um Terraform Workspace List, certo? Beleza, a gente tem aqui então 3 workspaces. A gente tem a de prod, que é a que a gente está atualmente. Temos a de dev, que a gente criou agora também. E temos a default, que é a que a gente estava criando todos os nossos recursos. Vamos lá na workspace, vamos dar um Terraform Select. E vamos na workspace, Terraform Workspace Select Dev. Vamos entrar na workspace de Dev. Beleza. Então agora a gente está na workspace de Dev, tá? Se a gente quiser, a gente pode deletar uma workspace. Vamos dar aqui antes um Terraform Workspace List. A gente tem 3 workspaces. Vamos deletar, por exemplo, a de prod. Então vamos dar um Terraform Workspace Delete, exatamente como ele está aqui em cima, tá bom? Prod. Maravilha, ele vai deletar para a gente a workspace. Beleza, então agora se a gente der um Terraform Workspace List de novo. Workspace List. Ele vai trazer para a gente 2 workspaces, que é Dev e a Default. Tá bom? A gente consegue utilizar também o Terraform.workspace como uma variável. Tá? Eu deixei um código pronto aqui para gente, para poder mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos criar antes aqui de novo a workspace que a gente deletou. Né? Terraform, workspace, create, new prod. Beleza, vamos criar ela aqui. Beleza, criamos ela. Vamos para o Terraform Workspace Select Dev. Vamos voltar para o Workspace de Dev, tá bom? E a gente vai fazer o seguinte. A gente consegue usar o Terraform Workspace como variável para definir qual que é o ambiente que a gente está utilizando, tá? Então vamos apagar esse código que a gente tem aqui. Vamos colar esse novo código. Beleza. Aqui a gente está criando uma instância, nada de novo aí para vocês. E o que a gente está fazendo? Deixa eu deixar assim que fica melhor para vocês. Beleza. Então o que a gente está fazendo? A gente vai colocar que o instance type ele vai receber, tá? De acordo com o Terraform Workspace, tá bom? Então aqui a gente já está trabalhando de novo com o condicional no Terraform. Então se o Terraform Workspace for igual a prod, a gente vai ter uma máquina, vamos colocar aqui, T3 small e T3 micro. Beleza. Então, se o workspace for igual a prod, a gente vai ter uma máquina T3 small. Se não for prod, for qualquer outra workspace, a gente vai ter uma máquina T3 micro. Tá? É isso que ele está passando aqui. Além disso, o nome da nossa instância que a gente colocou aqui na tag vai ser web e o workspace que a gente está. Então vai ser webdev, né? Ou web-prod, tá bom? Essas são as duas possibilidades. Vamos dar aqui, por exemplo, um Terraform init, certo? Beleza. Vamos dar aqui um Terraform plain. Maravilha, ele falou aqui pra gente então que ele quer criar uma instância, certo? O nome da nossa instância vai ser webdev e a variável de ambiente também está sendo definida de acordo com o workspace, tá? A gente consegue pegar ela aqui, então a gente pode utilizar o terraform.workspace para obter o valor da workspace e utilizar ela como uma variável. Isso daí é algo interessante de se fazer. E aí é aquilo que a gente falou. Como o nosso workspace é dev, a nossa instance type seria T3 micro, tá? Porque a gente entende, pô, não é um ambiente que eu preciso de tanta requisição assim, não preciso de uma máquina tão parruda para poder aguentar
todas as requisições que vão vir aí. Então eu posso colocar uma máquina mais tranquila e a gente faz essa tratativa pela Workspace. Vamos fazer o seguinte, vamos agora rodar aqui o Terraform na Workspace de Dev. Então a gente vai vir aqui, dar um Workspace Select Prod. Eu falei errado, eu falei Dev, mas é na Workspace de Prod, tá bom? Então beleza, agora a gente está no Workspace de Prod. Vamos rodar aqui de novo o Terraform Plane para que a gente possa ver. Vamos ver o que acontece. Beleza. Maravilha, ele rodou aqui para a gente. Vamos ver como que vai se chamar a instância e qual que vai ser o tipo de instância que a gente vai subir. Beleza, então o nome da instância ele já reconheceu que a Workspace aqui é o Workspace de Prod, né? Então ele já colocou o nome da nossa instância de Web Prod e o environment ele também colocou como Prod, tá? O tipo da instância, ele atendeu exatamente o que está na condicional. O tipo da instância, ele pediu uma T3 Small. Por quê? A gente colocou que o Instance Type vai receber de acordo com o valor do Terraform Workspace, né? Se o Terraform Workspace for igual a prod, então o valor disso daqui tem que ser T3 Small, tá? Esse ponto de interrogação significa que se o Terraform Workspace for igual, tá? Então os dois sinais de igual significa que o valor disso daqui é igual a prod, tá? Se for igual, o ponto de interrogação vai falar que então ele vai receber, né, ou ele vai fazer tal ação. No caso aqui, ele vai receber o valor T3 small. Se não for prod, tá? Se for diferente de prod, então ele vai receber o valor T3 micro, tá bom? Então é algo bem simples aí de se entender. A gente não precisa nem aplicar isso. Era mais para a gente poder visualizar aí no state e entender como que funciona, tá bom? Beleza. Eu deixei outro código pronto aqui. Eu vou colocar ele aqui para vocês. Maravilha. A gente pode trabalhar também com o locals para a gente poder padronizar ambientes, tá? Então, como que vai funcionar isso? A gente vai definir aqui, por exemplo, no locals, que a nossa env vai ser Terraform Workspace, beleza? E aqui a gente vai ter uma outra variável chamada envconfig com a configuração de cada ambiente. Então temos aqui uma configuração para o ambiente de dev, uma configuração para o ambiente de staging e uma configuração para o ambiente de prod, tá bom? Então cada uma aqui com a sua quantidade de instâncias, o seu tipo de máquina, tudo de acordo com o ambiente que a gente tem. Maravilha! E para que isso daí serve? A gente pode utilizar isso daí para tratar da seguinte forma. A gente vai ter uma outra variável aqui chamada config. Essa variável config, ela vai receber, tá, o valor do local.envconfig, tá? E esse envconfig, tá? A gente vai entrar no envconfig de acordo com a variável env, com a variável de ambiente, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Esse config aqui vai falar, ó, você vai lá no local, certo? Vamos entrar aqui no local. Vamos na envconfig, certo? Entramos na envconfig. E na envconfig, a gente vai entrar no valor que estiver definido dentro da variável env. E a variável env estará definido de acordo com o valor da workspace que a gente está trabalhando. É meio complexo, tá? Porque você está iterando ali sobre um JSON, né? Vamos dizer assim. Então acaba se tornando um pouco complexo na primeira vez, mas replica aí que você vai conseguir entender, tá? Beleza. Então vamos dizer que a nossa workspace seja prod. O que vai acontecer? Quando a gente quiser criar essa instância aqui, o número de instâncias que ele vai criar vai ser o que tiver definido no local config, certo? Porque o local config vai receber as configurações de um desses daqui, beleza? E nesse local config, ele vai querer somente o instance count. Então o instance count de prod é 4.
tá? E o instance type é uma T2 large, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um Terraform Plane para a gente ver como que isso daqui vai se comportar, tá bom? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez com a outra configuração, tá? Que ele falou que na linha 22 tem um argumento aqui que não está sendo especificado, que seria qual? Ah, seria a AMI. Vamos colocar aqui então a AMI. Beleza. Vamos rodar aqui o plane de novo. Ele falou então que o argumento precisa ter uma AMI ou um launch template. A gente colocou a AMI que é mais prática. Vamos rodar aqui o plane de novo. Vamos ver o que ele vai fazer. Pela lógica, ele tem que entrar dentro de prod porque a gente está na workspace de prod. Tá bom? Beleza. Ele já está falando aqui para a gente que ele quer criar 4 recursos. Tá? Se a gente for ver aqui nas configurações, desenvolvimento pede para criar 1, staging pede para criar 2 e o ambiente de prod pede para criar 4 instâncias. Então, se a gente ver aqui, essa instância aqui se chama Web 4, ela está no environment de prod, tá bom? E ela tem o instance type como T2 large, que é exatamente o que está aqui, tá bom? Exatamente o que tem aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui para a workspace de dev, beleza? Essa aula aqui ela é extremamente importante que vocês pratiquem, tá? Porque é uma aula que ela pode causar um pouco de confusão se você não tiver prática, tá? Essa aula você só vai conseguir entender ela praticando bastante. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Eu vou responder, eu vou ajudar. Mas a galera que está vendo o vídeo aí também, se já souber, tem muita gente que às vezes já sabe uma coisa ou outra e vem aqui só para poder aprender coisas novas, né? A gente sempre tenta trazer algo a mais aí nas aulas. Essa rapaziada vai conseguir ajudar vocês também, tá bom? Beleza, então agora a gente está na workspace de dev. Vamos rodar aqui, vamos ver o que acontece. Vamos dar um Terraform Plane. Beleza. Agora, teoricamente, com o de dev, ele tem que criar uma única instância como T2 micro, tá bom? Beleza, ele rodou aqui então o plane. O plane diz que ele quer criar uma única instância, certo? E vamos ver as configurações. Maravilha. O nome aqui então ele tá como Web 1 e o environment é o environment de dev. Então aí tá ok. A gente já sabe que ele pegou as configurações certas. Agora a gente só precisa conferir o instance type, que tem que ser uma T2 micro de acordo com a configuração que a gente colocou. Vamos aqui no instance type. Aqui. Instance type tá certinho, é uma T2 micro, tá bom? Então aí a gente conseguiu ver o funcionamento dele, a gente viu que tá ok. A gente consegue também ter a separação lá dentro do nosso S3, tá? A gente pode fazer isso também. Como que a gente faria isso? Aqui no nosso arquivo de config, que é onde a gente tem a configuração do nosso back-end, a gente tem aqui o nome do bucket, certo? A gente tem a chave. Essa chave ela indica que o diretório que a gente está salvando. Hoje a gente está salvando tudo em dev, mas esse back-end aqui poderia, esse path aqui poderia ser, sei lá, qualquer nome, então my state. E aí todos os states seriam salvos nesse diretório aqui. Porém, a gente iria acrescentar um campo a mais, que seria esse daqui, tá? Esse campo de workspace prefix, ele vai dar justamente o valor ali da sua workspace, tá bom? Então, como que ele vai ser salvo? Ele vai ser salvo basicamente assim, da forma como a gente colocou. Se a gente tiver em dev, ele vai ser salvo como workspace barra dev, tá bom? E a mesma coisa para os demais ambientes. Ele seria salvo dessa maneira, tá? Bom, essa aula é uma aula mais curtinha, é uma aula mais para que vocês conseguissem entender um pouquinho do funcionamento do Terraform Workspace, tá? E aí, eu comentei no começo da aula que não é algo que eu particularmente gosto de utilizar, tá? Por que eu não gosto de utilizar?
Porque ela é fácil, se você não estiver utilizando uma pipeline, é fácil de você acabar aplicando um conteúdo numa workspace errada, tá? E aí você acabar se complicando aí em relação a recursos. Às vezes pode acontecer também de você não querer subir um recurso em um determinado ambiente e você acabar errando por conta disso, tá? Você vai ter o mesmo back-end, tá bom? Você vai ter o mesmo back-end, você vai ter as mesmas permissões do IAM ou do cloud provider que você estiver utilizando, tá? Ela não é tão boa para revisão, porque muitas vezes você vai ter que trabalhar em todos os seus recursos ali com uma arquitetura ou parecida com essa, ou com condicionais. Isso aí acaba complicando um pouco a mais, tá? Então não é algo que eu curto tanto e ela não escala bem quando você tem múltiplas contas, tá? Então às vezes você pode trabalhar num ambiente onde você tem muitas contas, isso daí não vai escalar tão bem, principalmente se você tiver times diferentes. Então eu não é uma forma de se trabalhar com Terraform que eu acho tão legal. E o que eu prefiro para trabalhar com Terraform? Basicamente, eu prefiro trabalhar com essa estrutura aqui. A gente vai ter o nosso diretório Terraform, centralizando tudo. Dentro desse diretório Terraform, a gente vai ter também a nossa pasta de módulos, para que a gente possa criar todos os módulos que a gente acha pertinente. Então aqui, por exemplo, a gente tem um módulo de VPC, a gente pode colocar todas as configurações de criação de VPC que a gente acha que é necessário para a nossa empresa. A gente tem aqui também um módulo para aplicativo, a gente pode utilizar ele então para deployar, para criar ali uma lambda, para já subir um Dynamo, subir já um bucket, toda a configuração que você entende que é necessário quando você vai subir uma aplicação, tá bom? E aí a gente tem um outro diretório que é onde a gente faz separação por environment, tá bom? Então é importante isso. E aqui a gente tem códigos separados para cada ambiente. Você tem muito mais controle, você consegue ter uma granularidade maior sobre cada ambiente aqui. E isso daí é super importante, tá bom? Então a gente tem aqui nosso ambiente de dev, nosso ambiente de stage e produção, tá bom? Então isso daí é super importante que você trabalhe, se você tiver um ambiente muito grande, que você trabalhe dessa forma para você conseguir ter mais controle de como que você vai gerenciar o seu ambiente. Então você vai poder ter um back-end próprio para cada um desses ambientes aqui. Você vai poder ter permissões também para todos os ambientes. Então uma permissão exclusiva para dev, uma permissão exclusiva para stage, uma permissão muito mais restritiva para produção, né? Os seus states, eles vão estar isolados um do outro, tá? Então você tem menos risco humano ali para você poder perder um state, para você poder crashar um state, porque imagina tudo no mesmo state, você crasha, pronto, você crashou o state de todos os seus ambientes. Então é muito melhor você trabalhar separado ali por diretório. Ela vai te trazer uma produtividade, né, um aproveitamento do Terraform em si muito maior, tá bom? Então, basicamente, quais são os critérios aí que você pode tentar comparar para ver qual o caminho que você leva? Se você estiver trabalhando se quiser trabalhar com state separado, você consegue sim no workspace e você também consegue com diretórios. Isso é óbvio, eu falei ali. Agora, se você quiser trabalhar com backends diferentes, né, configuração de back-end diferente, você tem que partir para diretório. Se você tem múltiplas contas, você parte para um diretório. Se você quer trazer mais segurança, você parte também para diretórios, tá? Agora, para simplicidade inicial, Workspaces é o mais simples, é a melhor forma de você seguir, tá? O diretório ele acaba complicando ali um pouco mais, tá bom? Mas em contrapartida, a gente já está falando que com diretórios a gente está com um ambiente maior, a gente tem múltiplas contas, então é muito mais interessante em diretórios num caso desse, tá? Produção, seu ambiente de produção é muito grande, vai para diretórios também que você vai estar seguindo um melhor caminho aí para você poder trabalhar, tá bom? Então uma regra prática aí, projeto pequeno, estudo, uma POC que você está fazendo,
workspace. Produção real, múltiplas contas, um time muito grande, vai para diretórios, tá bom? Os dois eles são válidos, os dois são bacanas de ser utilizado. O erro, na verdade, está em você utilizar um dos dois sem entender o porquê que você está utilizando. Então entenda, veja qual que é o nível de complexidade do seu ambiente para você definir se você vai para workspaces ou se você vai para diretórios, tá bom? E lembrando, às vezes pode gerar dúvida em vocês. Eu estou começando, eu entrei numa startup agora, vamos começar a criar um processo ali de DevOps, vamos começar a criar recursos através de Terraform. Então, todo o processo ali de DevOps está sendo implementado naquela empresa. Você pode começar ali com Workspace, não tem problema, e aí depois você migra para um processo de diretórios. Se você já quiser trabalhar com diretórios, também sem problemas, não é nada de outro mundo. Começa ali só com um ambiente de desenvolvimento. Pô, criamos outra conta ali, vamos replicar, joga todo esse código ali para o ambiente de stage ou de produção, né? Você vai vendo a melhor forma de trabalhar, tá bom? Bom, basicamente para essa aula é isso. A gente não fez nenhuma criação de recurso em si. A gente mais entendeu ali qual que é o funcionamento do workspace, viu para que ele serve. Foi isso que a gente fez aí, tá bom? E aí o que eu peço para vocês é a mesma coisa que eu peço em todas as aulas. Eu vou deixar alguns exercícios na descrição. Faz esses exercícios, de preferência todos, e tenta ir sempre um pouco além deles, porque é isso que vai trazer para você o aprendizado, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê aí na próxima aula para a gente seguir avançando, tá bom? Valeu e vamos nessa!